fala que o Lula recebeu uma má notícia do Arthur Lira de que o governo federal não tem, tá aí, ó, tá, vamos subir de novo a tela. O Lula recebe má notícia, o governo federal não tem uma maioria nem para aprovar propostas simples, quanto mais emenda à Constituição. É preciso muita aliança, mas muita aliança mesmo, porque a votação que o Lula vai ter que ter para ter peso, principalmente em matérias que exigem voto constitucional, no caso, uma emenda à Constituição, 308 votos na Câmara e 49 no Senado, vai precisar de muita, muita costura para chegar àquilo que ele chama de governo de coalizão. Em outras palavras, vai ter que abrir o cofre e dar muito cargo e dinheiro. Seria mais ou menos isso, Diogo? É curioso, a gente tem alguns pontos importantes para levantar sobre isso antes de dar uma opinião concreta. Primeiro é o seguinte: como é que esse mesmo PT conseguiu, bradando os mesmos absurdos, aprovar a PEC, emenda constitucional, do estoura-teto no ano passado? Como é que esse mesmo PT conseguiu articular... E vale lembrar que, embora algum tenha trocado deputados, tenha trocado senadores, no caso do Senado, por exemplo, das 81 cadeiras foram disputadas 27. É impossível ter trocado mais do que 27 cadeiras. Esse Senado que está lá é o mesmo que aprovou a lei da mordaça, a PL 2630, que aprovou a PEC do fura-teto, que compactuou com o aumento de impostos desse ano. É o mesmo Senado. No caso da Câmara dos Deputados, embora a gente tenha trocado alguns rostos, as composições partidárias, em termos de bloco, não mudaram tanto assim. E a esquerda não é tão pequena quanto se imagina. Os partidos de esquerda somados estão com mais do que 37% das cadeiras, salvo engano. E não é tão pouco. Ou seja, o necessário de se conquistar não é tanto quanto se imagina. Por que essa dificuldade agora? Por que não tinha essa dificuldade antes? Quem era o aliado do PT que ajudava a influenciar parlamentares para cumprir a sua agenda e que parece não ter mais esse mesmo interesse? Seria o bloco do Chuchu? Talvez ele tenha mudado de ideia. Talvez precise se pavimentar o caminho para o impeachment do Lula. Impeachment se faz com impopularidade reconhecida publicamente e agora nós temos a normalidade condicional, que os canais começam a recuperar monetização, desde que cumpra a condição. Se cumprir a condição, sim, pode. A gente volta a ter liberdade para falar, desde que bata no PT e não bata no STF, né, deputado? Então, veja, a gente começa a ter algumas referências que nos indicam a pavimentação de um caminho. Impopularidade, para isso, precisa da direita reverberando. Por isso, liberdade condicional na internet. A gente precisa também de isolamento político. O Collor, para cair, ficou isolado no Congresso. A Dilma, para cair, ficou isolada no Congresso. E o Lula, para cair, tem que ficar, olha, isolado no Congresso. E que coincidência! Em meio às assinaturas para a CPMI, depois do início do mês 3, portanto, CPI termina no meio do ano. Impeachment, só em julho. É curioso que agora o Congresso, esse mesmo Congresso conivente com as agendas do PT até aqui, de repente diz, não, agora está difícil de aprovar, você não tem maioria. De onde vinha essa maioria? Você acha que pode ter uma casca de chuchu nesse caminho aí? Eu acho que essa casca de chuchu pode ter cheiro de banana. Ou de arruda, sei lá. Né?